Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula da semana vamos trabalhar algo muito importante, claro, para a parte de linguagens, tá? Do Enem, né? Do Enem e da UERJ também, porque esses elementos da comunicação são necessários a vocês. Então, antes da gente começar, vocês têm um capítulo separado de elementos da comunicação na apostila de vocês. Na apostila são 2 capítulos separados. A aula de hoje vai contemplar esses 2 capítulos. Aí eu vou colocar lá no Classroom tudo certinho para que vocês possam localizar, tá bom? Vamos começar? Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos trabalhar hoje com os elementos da comunicação e as funções da linguagem. Claro que são questões importantíssimas para a gente interpretar qualquer texto já reconhecendo as funções. E no Enem é bem presente as questões. Todo ano nós temos mais de uma questão que envolve esses elementos da comunicação e que envolve as funções da linguagem, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber, que a nossa comunicação permite que a gente possa se expressar e trocar tais mensagens, né, referências de mensagens. Essas referências, elas se dão pelas nossas intenções, pelas nossas vontades, pelos nossos sentimentos, e é por ela que a gente troca uma determinada mensagem. Além disso, para que essa comunicação exista, é preciso que haja essa mensagem a ser transmitida, haja um conteúdo que é bem relevante, um contexto também que é bem relevante. Também é interessante que, para que essa comunicação chegue a um determinado referencial, chegue a um determinado receptor, nós temos um percurso a ser seguido. Então, nossa comunicação se estabelece por meio de um canal, por meio de um código, a própria mensagem, ela é enviada a um receptor e todo esse percurso é que nós vamos trabalhar agora no que nós chamamos de teoria da comunicação. Então, vejam bem aqui, nós temos esses pilares da comunicação que começam com o emissor, que é aquele que envia uma determinada mensagem. A mensagem é o conteúdo a ser transmitido para um receptor, que é aquele que recebe a mensagem. O receptor também pode ser chamado de interlocutor, tá? Essa mensagem, ela apresenta um código, que é o conjunto de signos, né, de palavras. A linguagem pode ser uma linguagem gestual, pode ser uma linguagem escrita, pode ser uma linguagem falada, ok? Temos um código a ser seguido. Esse código está relacionado a um canal, que é o meio no qual a mensagem é transmitida. Então, esse canal de comunicação foi transmitido onde? Ok? E de que maneira esse canal foi transmitido? Por exemplo, o nosso canal aqui é a fala. Então, eu estou transmitindo o conteúdo para vocês. E lá em cima nós temos o referente. O referente é o assunto em si, o contexto dessa mensagem. Então, vamos aqui exemplificar. Eu sou o emissor, aquele que está enviando mensagem para vocês. Vocês são os meus receptores, aqueles que estão recebendo a mensagem. O nosso código é a própria língua portuguesa, é por ela que a gente se comunica. O nosso canal, né, o canal de comunicação que eu, no caso, faço com vocês é a fala. E o nosso referente, nós estamos em uma videoaula, né, cujo conteúdo são os elementos da comunicação. O referente é o contexto que essa mensagem é transmitida. Para cada elemento da comunicação,
nós temos uma função da linguagem. É como se os textos, eles vestissem uma roupa apropriada, e tivesse uma finalidade em comum ali dentro daqueles determinados fragmentos, dentro de um determinado texto, ok? Então aqui, ó, a função emotiva, vocês sempre vão ter que memorizar, tá? Na função emotiva, nós temos a centralidade no emissor, a função conativa, ela é centrada no receptor, a função poética é centrada na mensagem, a função referencial é centrada no contexto, a função fática no canal e a função metalinguística no nosso código linguístico. Então, para cada pilar da comunicação, nós temos uma função da linguagem. De novo, emotiva, conativa e não é conotativa, ok? Emotiva, conativa, poética, referencial, fática e metalinguística, ok? Vamos lá! Começando pela função emotiva da linguagem. A função emotiva também pode ser chamada de função expressiva. É no Enem que a gente tem esse termo também, tá? Função expressiva. A função emotiva, como o próprio nome diz, é centrada no emissor. Faltou aqui, tá em vermelhinho. É centrada no emissor. Expressa a atitude do emissor em relação ao conteúdo da mensagem. Então, se a função emotiva está centrada no emissor, é ele que fala, é ele que trabalha com os sentimentos dele, com as emoções, com as tristezas, a melancolia, porque se mostra sempre na função emotiva essa atitude mediante a mensagem. Na função emotiva, nós temos o estado emocional do emissor, sempre centrada nele, e acontece muito da gente ter na função emotiva a predominância em textos poéticos, mas não necessariamente isso é uma regra, tá? Na maioria dos casos, os textos poéticos, eles trabalham com essa referência de emotividade. Até porque, observem bem, a gente tem um texto poético e a gente tem uma carga de subjetividade nesse texto poético. Portanto, a função emotiva, ela é mais articulada nesse texto. Qual a marca linguística, ou seja, qual a marca gramatical da função emotiva? Geralmente é o uso da primeira pessoa, mas a gente não pode esquecer que a função emotiva expressa as atitudes do emissor em relação a ele mesmo, em relação aos seus sentimentos, em relação às suas emoções, todas essas atitudes que são emocionais. Não significa que todo texto que esteja em primeira pessoa apresente a função emotiva, não, hein? Você tem que trabalhar sempre com textos de maneira global e perceber que eu tenho um enunciador, ou seja, eu tenho um emissor que está trabalhando com as suas próprias atitudes, seus estados emocionais dentro daquele texto. Vamos ver um exemplo? Vamos lá. Aqui eu tenho um poema do Fernando Pessoa e observem essa relação existente na função emotiva. Vamos lá. Sei lá o que eu penso do mundo, se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia eu tenho das coisas? Que opinião tenho sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas, sei lá o que é o mistério. Olhem bem. Aqui a gente tem o emissor que se questiona o tempo todo e ele sempre vai utilizar nessa questão referente a ele mesmo. Sei lá o que eu penso do mundo, se eu adoecesse, pensaria nisso? Que opinião eu tenho das coisas? Olha a referência, eu. Ele está utilizando sempre essa marca dentro da atitude que ele tem mediante a visão aí de mundo, ok? Vamos lá, outro exemplo. Aqui eu já tenho uma charge
E nessa charge também há referência da função emotiva. Vamos lá. Pesquisa diz que brasileiros gastam mais água que o resto do mundo. Aí o brasileiro diz, puxa vida, como eu queria ser um desses brasileiros. Porque eu tenho a função emotiva, não só pelo uso da primeira pessoa, como o emissor, né, que é o personagem aqui, ele está trabalhando com essa ideia de que ele está falando sobre ele mesmo. Ele está mostrando essas referências dentro da subjetividade dele. Poxa, como eu queria ser um desses brasileiros, olha a opinião dele, ok? Então a função emotiva está centrada no emissor, mostrando uma atitude do emissor em relação à mensagem. Marca linguística geralmente é o uso da primeira pessoa, tá? A próxima função é a conativa ou apelativa. Gente, eu sempre falo para vocês, não é conotativa, é conativa. Ela também é chamada de apelativa em algumas questões, tá? Na função apelativa, nós temos o seguinte: a função, ela é centrada no receptor, naquele interlocutor, no que recebe a mensagem. E aí, o que há de mais importante nessa função é o efeito de aproximação que se tem. Então, veja bem, a função conativa está centrada no receptor e nessa troca com o receptor, ok? É um diálogo. Geralmente é muito comum na propaganda, geralmente, porque a propaganda, ela tem a função de quê? Persuadir o receptor. Então, geralmente, não são em todos os casos, ou então, não significa que é só na propaganda que a gente tem. Geralmente, na propaganda, a função ela é conativa por justamente ter esse diálogo com o receptor, ok? Persuadir o receptor, beleza? Olhem bem, as marcas linguísticas que mostram essa persuasão, esse diálogo com o receptor, é justamente o uso do verbo no modo imperativo. E você lembra que o verbo no modo imperativo indica uma sugestão, indica um pedido, indica uma ordem, ok? Sempre ao receptor. Uso do vocativo, e o vocativo é um termo que indica um chamamento, né? Então você tem ali essa ideia de articular com o outro. E os pronomes de segunda pessoa, como o tu ou vós, né, no plural. Eu também tenho o uso do você, ou então eu tenho o uso do teu, tua. Observem bem que essa articulação é o que mais nos interessa na função conativa, é essa troca com o receptor, ok? Sempre pensando na troca. Vamos ver um exemplo? Vamos lá. Aqui eu tenho uma função apelativa dentro de uma propaganda. Então aqui, ó, tá com raiva do namorado, morde aqui. Esse morde aqui mostrando uma referência com o chocolate serenata de amor. Observem a articulação. Esse tá, que é um recurso informal, tá? Tá com raiva do namorado, ou seja, ele já vai falar diretamente com a segunda pessoa, já vai falar diretamente com o receptor. Morde aqui. Olha o verbo aí indicando esse diálogo com o receptor também, ok? Ó, tem até aqui um comentário, a serenata de amor não tem mau humor que resista, né? Então, ainda assim, a gente encontra essa articulação, e são 3 referências de articulação. Aqui em cima, já chamando a atenção, aqui também o verbo, então a gente tem o verbo aqui, o verbo também, e aqui essa referência com essa troca com o receptor, ok? Vamos lá. Outro exemplo para vocês, aqui já é um texto literário, já um texto do Machado de Assis, vamos lá. Não consultes dicionários, Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia para atribuir-me fumos de fidalgo, tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro,
vai este mesmo. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês possam analisar o fato de que eu tenho o uso da função conativa porque ele está falando direto com quem? Ó, logo no início, com o receptor, ó, não consultes dicionários. Ou seja, você, não consultes dicionário, o uso do tu aqui. Mas observem que eu tenho o uso da primeira pessoa. Eu tenho o uso da primeira pessoa, o minha, achei, atribuir-me. Não significa que a primeira pessoa esteja aqui presente e não seja a função conativa. É o exemplo que eu falei com vocês lá no início da aula. Eu tenho a função emotiva. Na função emotiva, o uso da primeira pessoa. Eu tenho a função conativa. Na função conativa, o uso da segunda pessoa. Mas observem que aqui eu tenho os dois, o uso da segunda pessoa e o uso da primeira. Mas a pergunta que fica é, esse texto que nós lemos está centrado nele mesmo? Não está. Então, mesmo que eu tenha o uso da primeira pessoa, a referência aqui não está sendo essa atitude do enunciador. Portanto, eu tenho a função conativa da linguagem, porque ele fala direto com o receptor. O Machado de Assis vai falar direto com o leitor, mesmo que use a primeira pessoa, direto com o leitor, ok? Vamos lá. A terceira função é a função poética. A função poética, ela é centrada na mensagem, no conteúdo a ser transmitido, na forma como essa mensagem é elaborada. E aí, sempre vamos pensar, ó, na forma, ou seja, no ritmo, se for uma poesia, na rima, no verso, uso da conotação, ou seja, o uso de mais de um sentido para determinadas palavras. Eu também tenho o uso de figuras de linguagens como recurso estilístico, ênfase na estrutura da mensagem, efeitos sonoros. Então, veja, eu tenho uma função da linguagem que vai estar ligada nessa elaboração da mensagem, função poética. Qual é a nossa marca linguística? Geralmente o texto está em terceira pessoa porque ele está centrado na elaboração da mensagem. Então, função poética centrado na mensagem. Vamos ver um exemplo aqui? Esse daqui, do Cruz e Souza. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Olha só, esse poema é só um trechinho, o trechinho de um poema do simbolismo. E no simbolismo a gente tem essa referência meio que musical. Percebam que todas as palavras praticamente são iniciadas com um V. E esse V me dá uma referência sonora. O efeito sonoro mostra-nos que há uma função poética aqui, porque a função poética, como a gente falou, vai estar ligada na elaboração da mensagem. Assim como esse segundo exemplo do Augusto de Campos, um poema concreto, nesse exemplo nós temos a palavra lixo, tá vendo? E dentro da palavra lixo, uma referência ao luxo, uma crítica, né, até mesmo ao consumismo. Portanto, olhem como é elaborado, e é um poema, tá? Portanto, é elaborado de uma maneira diferente. Essa elaboração caracteriza a função poética. Então, o que é a função poética? Ela é centrada na mensagem e é uma maneira caprichada dentro dessa elaboração da mensagem, por meio de rimas, por meio de entonações, por meio de figuras de linguagens, por meio da forma do poema, como é o caso do segundo exemplo, ok? Mais uma, função metalinguística. Senhores, a função metalinguística é uma das mais importantes, tá? Porque ela está relacionada tanto ao UERJ quanto ao Enem. Todas as questões, praticamente, são de funções da linguagem, são da função metalinguística. Todo ano a gente tem um exemplo de metalinguagem. A metalinguagem está centrada no código linguístico. Lembra que eu falei para vocês? Ó, o nosso código aqui é a fala.
Então, dentro da nossa fala, se nós tivéssemos que pensar na função metalinguística, perdão, o nosso código não é a fala, o nosso código é a língua portuguesa. Vamos voltar, é o canal que é a fala. O nosso código é a língua portuguesa. Qual é o texto de língua portuguesa que fala sobre a própria língua portuguesa? Percebam que o código, ele vai falar do próprio código. Tá aí a função metalinguística, o código que fala do próprio. Aí a pergunta de novo, qual é o nosso código linguístico? A língua portuguesa. Qual é o texto de língua portuguesa que explica a própria língua portuguesa? O dicionário, por exemplo. Ou seja, eu tenho um texto de língua portuguesa que mostra o significado da língua portuguesa, ou seja, a função metalinguística. Um código que fala do próprio código, uma linguagem que comenta a própria linguagem. Pode parecer um pouco difícil no início, mas se torna interessante porque vocês acabam assimilando essa ideia de código linguístico e nos exemplos fica tudo muito mais claro. Um código, de novo, que fala do próprio código linguístico. Não é só no dicionário que a gente tem a função metalinguística, num poema a gente também encontra, vamos lá, chega mais perto e contempla as palavras, cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Observem aqui que eu tenho essa ideia, ó, chega mais perto e contempla as palavras, cada uma, e você trouxe a chave, né, para poder desvendar o mistério das palavras. A palavra é justamente o código linguístico desse poema. Observe que o eu lírico, ele fala sobre a palavra por meio de palavras. Então ele escreve, aí a gente tem o nosso código escrito, ok? Aqui a escrita é o código e ele fala sobre o próprio código, o uso da palavra, o uso desse código linguístico. Percebeu aqui? Aí eu tenho a função metalinguística. Temos mais exemplos. Poesia, outro do Drummond também. Gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. A função metalinguística aqui se dá porque é uma poesia, então é o uso do verso. Observem que é o uso do verso. O eu lírico falou sobre como ele escreveu o verso. Então, é o verso por meio da escrita do próprio verso, entendeu? É o verso por meio dessa referência da escrita dele. Ó, gastei 1 hora pensando em um verso que a pena não quer escrever. Ele vai utilizar a função metalinguística porque é a linguagem da poesia falando sobre a própria escrita da poesia. Tudo bem? Temos outro exemplo, né? Até porque essa função é uma das mais importantes. Vamos lá. Aqui eu tenho uma charge. No primeiro quadrinho, vou fazer uma metalinguagem. Aí, no segundo quadrinho diz quase. Observe a linguagem não verbal aqui. E no terceiro quadrinho, pronto. O que aconteceu nesse terceiro quadrinho? Ele fez uma charge dele mesmo aí fazendo um quadrinho. Ou seja, é de uma maneira humorada o uso da metalinguagem, porque é um quadrinho falando do próprio quadrinho. Aqui eu creio que dá para entender melhor ainda quando falamos de metalinguagem. Ó, o quadrinho que é o nosso código linguístico, falando do próprio código linguístico. Ok? Tudo bem aí? Então vamos lá. A próxima função é a função fática. A função fática é centrada no canal. E nós falamos que o nosso canal de comunicação é a fala, né? Por onde eu, no caso, troco a comunicação aqui pelo vídeo. Ou seja, a função fática, ela é empregada quando a gente tem o objetivo de dar um início à comunicação ou até mesmo manter essa comunicação, conferindo sempre o contato entre o emissor e o receptor, ou seja, o objetivo central da função fática é iniciar o canal, testar o canal, manter esse canal de comunicação. Então, se eu estou aqui no vídeo, aí eu tenho o microfone aqui, eu digo, ó, 1, 2, 3, testando, eu estou testando o meu canal de comunicação. Portanto, eu estou fazendo uso da função
fática. Assim como, ó, liguei, ó, fiz uma ligação para minha mãe, né? Fiz uma ligação para minha mãe, aí eu falo, mãe, você está me ouvindo? Você está me ouvindo, mãe? Ou seja, eu estou testando o canal de comunicação. Assim como eu chego para vocês, ó, na aula e falo, bom dia. Quando eu falo bom dia, eu inicio o canal de comunicação com vocês. E vocês me respondem, bom dia, tudo bem? Vocês acabam mantendo este canal de comunicação comigo. Função fática, centrada no canal. Então, vamos ver um exemplo? Aqui eu tenho um quadrinho também. E o nome do quadrinho é Como Anda o Coração. Fala, minha gata, diz aí como vai o coração. Ah, anda vazio, abandonado. Por quê? É que meu tio é cardiologista, se precisar de uma consulta, me fala. A função fática se dá só aqui nesse início. Fala, minha gata. Esse fala, minha gata, inicia o canal de comunicação existente aí nessa historinha. Beleza? Vamos lá. A próxima função é a função referencial, muito importante também para a prova do Enem. A função referencial pode ser chamada de função informativa ou denotativa e ocorre quando a gente está elaborando uma mensagem que está dentro do contexto. A função referencial está ligada ao referente, ao contexto da comunicação. É utilizada no cotidiano, está presente em descrições, né, bem distanciadas, descrições objetivas, narrações convencionais. Então, por exemplo, uma narração de um texto, né, midiático, uma notícia de jornal. Então, a gente tem a função referencial porque só se mostra o contexto da comunicação. Ensaios científicos também, dissertação, textos didáticos, informacionais, ou seja, a função referencial está ligada só no intuito mesmo de informar, de mostrar de uma maneira bem objetiva qual é o conteúdo daquele texto. Vamos ver aqui um exemplo? Só vou ler um pedacinho, só o primeiro fragmento com vocês. O jogo de xadrez é jogado por 2 jogadores. Um jogador joga, ó, com peças brancas e outro com as pretas. Cada um inicialmente tem 16 peças, um rei, uma dama, 2 torres, 2 bispos e 2 peões. Ou seja, esse texto aqui, ele vai inteiro falar como se utiliza, né, quais são as regras do jogo de xadrez. Ou seja, função referencial, porque ele só mostra o contexto existente do jogo de xadrez, o que é, como se joga, quais são as instruções relevantes. Tudo bem? Outro exemplo aqui também se dá por uma placa de trânsito. Eu tenho várias placas aqui. Qual é o intuito da placa de trânsito? Informar. Portanto, a função referencial só apresenta o intuito de informar, ok? Então, vamos lá. Você tem aí os pilares da comunicação. Função emotiva, ó, centrada no emissor, emotiva, função conativa, função poética, centrada na mensagem, função fática, centrada aí no canal, metalinguística, a metalinguagem está centrada no código e eu tenho a função referencial. São 6 pilares da comunicação. Vou até colocar aqui no quadro para vocês verem. Para a gente só focar nessa ideia. Centrada no emissor, receptor, mensagem, vou colocar aqui mensagem, canal, mensagem, canal, código e o referente. Então, vamos lá. Nós temos cada pilar da comunicação, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 pilares. Cada pilar da comunicação, uma mensagem específica, ok? Uma função, perdão, específica. Ou seja, eu tenho
a função emotiva, centrada no emissor, a função conativa ou apelativa, centrada no receptor, a função poética, centrada na mensagem, função fática, centrada no canal, metalinguística, e a função referencial. Ok? Tranquilíssimo? Então, são todas essas funções que vocês vão memorizar, né? Até quando a gente fez a live com a professora Denise, ela deu um macete, né? Que é o médio CPF. Lembra desse macete? Médio CPF, dando crédito à professora Denise, tá? Médio CPF. Então, aqui, MED seria o quê? Metalinguística, emotiva, né? Eu coloquei emotivo. Emotiva. Aqui, MED, ó, já é referencial, porque também pode ser chamado de denotativa. O C, conativa, MED, o C, P, poética e o fática. Então, pegando o macete da minha amiga aqui, ó, MED, CPF, função metalinguística, função emotiva, função denotativa, que é a mesma que a referencial, função conativa, função poética e função fática. Tranquilo? Beleza? Então, vamos separar aqui umas questõezinhas para vocês, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho uma questão do Enem. Nessa questão, é um pequeno resumo de um artigo, observem esse gênero textual, a imagem da negra e do negro em produtos de beleza e estética do racismo. Então, é um resuminho, ó. Este artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra, especialmente da mulher, em imagem de produtos de beleza. Então, é todo o resuminho do artigo científico. Vamos lá. O cumprimento, questãozinha, o cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo do artigo acadêmico. Esse gênero aqui, ó. Resuminho. Vamos lá. Na estrutura desse verso, essa função é estabelecida pelo quê? Então, nesse caso, como se dá a função referencial dentro desse gênero resumo, né? Aqui é estabelecida pela impessoalidade, na organização da objetividade das informações, como este artigo tem por finalidade, evidencia-se. Então, veja, você sabe que a função referencial, ela também é chamada de denotativa. Denotativa, ou seja, eu tenho um sentido real. Aqui eu tenho a palavra objetividade de informações. E essa impessoalidade, ou seja, essa objetividade, essa distância, caracteriza a função referencial. Então, a letra A é um forte indício em relação ao gabarito. Vamos ver as outras. Seleção lexical, léxico é palavra, no desenvolvimento sequencial do texto como imaginário racista e estética do negro. Então, quer dizer que ele tem palavras específicas dentro da função referencial. Metaforização relativa à construção de sentidos figurados. Sentido figurado na função referencial ou denotativa? Também não, hein? Então, aqui eu já corto a letra C. Nominalização produzida por meio de processos derivacionais na formação de palavras, como inferiorização e desvalorização. Será que é uma característica da função referencial? Adjetivação organizada para criar uma terminologia antirracista como ética de diversidade, descolonização estética. Então, na função referencial a gente só usa adjetivos? Não foi isso que a gente trabalhou. A função referencial ou denotativa está centrada no contexto de uma maneira impessoal e distante. Ou seja, eu tenho um gabarito mesmo, que é a letra A. Tranquilinho, né? É só você pensar que a função referencial é objetiva, ou o próprio nome, gente, denotativa, tá bom? Aqui eu tenho, né, ficou ótimo aqui, ó, as atrizes, é o título, é o poema do Chico Buarque. Vamos para a questão para ver como é que vai se dar antes, tá?
Na canção, Chico Buarque trabalha uma determinada função da linguagem para marcar subjetividade do eu lírico. Ou seja, qual é a função da linguagem que marca a subjetividade dele, que mostra as atitudes diante do enunciador? Função emotiva. Então, aqui ele vai pedir uma opção cuja função seja uma função emotiva e que marque uma intensidade de admiração. Talvez aqui eu nem precise ler o texto, mas aqui, por exemplo, no texto As Atrizes, ó, naturalmente ela sorria, mas não me dava trela, trocava roupa na minha frente, ia sem bailar sem mais aquela. Escolhia qualquer um, lançava olhares debaixo do meu nariz, dançava colada, vai acabar que eu vou ler o texto todo, dançava colada em novos pares, com um pé atrás, com um pé afim. Surgiram outras, naturalmente, sem nem olhar a minha cara. Tomavam banho na minha frente para sair com outro cara. Porém, nunca me importei com tais amantes. Com tantos filmes na minha mente, é natural que toda atriz presentemente represente muito para mim. Então, acabou que a gente tem que ler o texto, porque uma vez que começa, a gente tem que terminar a leitura, principalmente se for um texto poético, né? Eu não consigo parar no meio. Vamos lá. Aqui na questão, ele vai pedir o quê? A função que marca a subjetividade. Então, eu já sei que a função é emotiva. A intensidade dessa subjetividade. Então, eu vou olhar uma opção que marque que o eu lírico está sendo muito intenso nessa ideia referente à emotividade dele. Vamos ler? Letra A. Naturalmente, ela sorria, mas não me dava trela. Ele está falando dele? Pensa bem. Tomavam banho na minha frente para sair com outro cara. Também é um fato, né? Então, tá falando dele aqui? Surgiram outras naturalmente, sem nem olhar a minha cara. Pense bem, se é um fato ou uma opinião do referente. Letra D. Escolhia qualquer um, lançava olhares debaixo do meu nariz. E letra E. É natural que toda atriz presentemente represente muito para mim. Ele não está falando de intensidade? Olha o uso do muito, né? Represente muito para mim. Olha a subjetividade. Quando ele fala de representação, ele também fala de sentimentos em relação às atrizes. Portanto, o gabarito é a letra E. Essa subjetividade do eu lírico dentro dessa intensidade de emoções. Tranquilo? Então, a gente fecha aqui. Não deixe de fazer os exercícios. Por quê? Porque são 2 capítulos que dizem respeito na apostila, tá? De interpretação, que dizem respeito da parte de funções da linguagem. Então, tem bastante exercício, façam esses exercícios e qualquer coisa, eu estou aqui para sanar todas as dúvidas de vocês. Coloque seu nome aqui nos comentários e semana que vem a gente se fala, beleza?